João capítulo 2, versículo 1, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Todo mundo está acompanhando aí? Bem? Versículo 2. Jesus também foi o quê? Convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche seus olhos, amém? Feche seus olhos. Pai bendito, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, Senhor, nós estamos aqui na sua presença hoje, Pai. Nós queremos agora, Senhor, nos render diante, Senhor, da sua majestade, Senhor. Nós queremos nos render, Senhor, diante, Senhor, do seu poder, diante da sua presença que é maravilhosa, Senhor. Nós queremos agora nos render a Ti, Senhor, e te pedimos: fala conosco. Fala, Senhor, o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que nós já conhecemos, tudo aquilo que nós achamos, pensamos, que tudo isso venha ficar em segundo plano agora, mas em nome de Jesus, que a sua palavra, ela venha fazer a diferença nas nossas vidas agora, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor bendito, fala conosco agora, fala com a sua igreja, fala, Senhor, com a sua igreja que está nos assistindo agora, Senhor, por essa live, ou pelo esse vídeo gravado. Senhor, fala com cada coração, Pai, em nome de Jesus, Deus Santo, te peço, Pai. Senhor, e todo espírito contrário a essa palavra, que veio, Senhor, trazer sono, que veio, Senhor, trazer distração, que veio trazer incredulidade, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus. Mas, Senhor, que o seu Espírito Santo possa encontrar lugar nos corações aqui, possa encontrar lugar aqui nas mentes, Pai, e que o seu Espírito Santo venha falar poderosamente, e que todos nós possamos ouvir, Pai, a voz do seu Espírito Santo, através dessa palavra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Pai bendito, amém, amém. Põe a mão no seu coração, de olhos fechados ainda, fala assim: Senhor, fala no meu coração, fala comigo, Senhor, o que eu preciso ouvir, Senhor, me direciona, Senhor, na minha vida, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui nós vemos essa passagem que eu creio que é bem conhecida, né? Acredito que a maioria conheça aqui. Esse aqui foi o primeiro, né, digamos assim, o primeiro milagre de Jesus relatado na Bíblia. Então, pelo menos fala aqui que com esse sinal, com esse milagre, Jesus deu princípio, né, ao seu ministério ali, e os seus discípulos creram nele. O que quer dizer aqui, irmãos? Jesus havia chamado os seus discípulos, seus 12 discípulos, há pouco tempo. Então Jesus foi chegando lá e viu João, segue-me. Aí Mateus, segue-me. E foi falando, segue-me, segue-me, segue. E Jesus foi recrutando ali cada um dos discípulos. E os discípulos, irmãos, por algum motivo, eles foram seguindo Jesus. Sendo que Jesus, até então, pelo que fala a palavra de Deus aqui, Jesus não tinha feito ainda sinais, milagres, né? Por que eles creram? Por que eles começaram a seguir Jesus? Eu não sei, mas eu sei que a partir aqui, pelo menos está falando a palavra, que a partir aqui desse milagre que Jesus fez, de transformar, né, um monte de água ali num monte de vinho, a palavra de Deus a palavra de Deus diz: e seus discípulos creram nele. Amém? Irmãos, Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe
daquilo que nós conseguimos fazer e aquilo que nós não conseguimos fazer. E Deus, Ele sabe das nossas limitações, das nossas qualidades também. Glória a Deus. Jesus, Ele usa também, Ele não usa só, né, eu costumo dizer, o pessoal gosta de falar aquela frase, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, e eu discordo, não totalmente, mas discordo dessa frase. Por quê? Porque sim, Deus, Ele escolhe também os capacitados. Amém, irmãos? Sim, aquela pessoa que se capacita, aquela pessoa que busca fazer o melhor, aquela pessoa que sim, estuda, ou ela pratica algo, e ela é muito boa em alguma coisa, sim, Deus usa sim também essa pessoa, porque fica parecendo que Deus, Ele só usa aqueles que não são capacitados. Já parou para perceber isso aí? Parece que a pessoa que é muito capacitada, né? Eu já vi muito isso no meio evangélico, né? Você pega o Leonardo Gonçalves lá, né? Quem conhece Leonardo Gonçalves? Aquele que canta lá da cruz lá, como é que é? Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer. Então assim, até, né, eu tô cantando, tá muito. Aí as pessoas já pegam esse cara, já rotula ele como metido, né? Se for no ensaio dele, irmãos, você consegue imaginar o grau de exigência que tem no ensaio desse cara aí? Por quê? Porque ele faz com excelência. Ah, mas é para Deus? Aí já não sei, irmãos. Mas eu não vou julgar. Glória a Deus. Você entendeu o que eu estou falando aqui? Eu não vou julgar, só porque o cara canta bem, só porque ele é exigente, só porque é isso, porque aquilo é metido, não, né? Não está adorando a Deus, está fazendo show. Não, irmãos. Por quê? Porque eu já vi também mas muita gente desafinada, que tem, né, o nariz lá em cima, irmãos. Acha que é, né, sei lá o quê. Então não depende da pessoa ter talento ou não, mas depende do quê? Do coração que ela tem. Qual que é a motivação dela em fazer a obra de Deus? Qual que é a motivação dessa pessoa em seguir a Jesus? E aí eu deixo essa pergunta para você. Qual tem sido a sua motivação? Olha só, me escuta aqui. Qual tem sido a sua motivação em estar vindo à igreja? Em estar vindo, é para buscar Deus? Ou é só para buscar uma bênção? Ou é só para buscar uma cura? Se você conseguir a cura, aí já era, não vem mais na igreja. E são coisas que você precisa pensar. Glória a Deus. Tem coisa que você tem que se analisar, irmãos. Tem um versículo que fala lá acho que é 1 Coríntios, capítulo 23, que a gente lê muito, né, para a Santa Ceia, né? Mas tem um versículo lá que é sensacional. Por quê? O homem, cada um, examine-se a si mesmo. A gente tem a mania de analisar os outros. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos autoanalisar. Nós temos que analisar o nosso coração. E é isso que eu estou fazendo com você aqui agora. Analise o seu coração aqui agora, né? Qual tem sido a sua motivação em buscar a Deus? Em buscar Jesus? Qual tem sido o motivo? É só porque você quer uma cura? E será que depois que Deus te der a cura, você vai continuar servindo a Ele? É só porque você quer uma saída de um problema que você tem? E se você tiver a saída do seu problema, você vai continuar servindo a esse Deus? É importante que você examine-se a si mesmo, para saber isso, irmãos. Amém? E eu não estou falando que é proibido pedir as coisas para Deus, não. Pelo contrário. A palavra de Deus diz ali muito claramente, né? Pedi e dar-se-vos-á. Né? Boa medida, né? Boa medida, recalcada. Sabe aqui quando você põe farinha lá no saco? Né, recalcada, então você põe farinha, você recalca ela aqui, irmãos, o saco vai pela metade, você coloca mais o dobro de farinha ali, e recalca, recalcada aí, sacudida, quando você sacode também lá o saco de farinha, ou de arroz, de feijão, você vai ver que baixa mais um pouquinho, porque, né, os grãos ali, eles vão se amontoando ali, se encaixando ali, amém? Então é essa medida que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Se você é o quê? Pedir. Mas é só pedir? É só pedir? Você tem que crer, né?
Se você tiver fé como um grão de mostarda, o tamanho de um grão de mostarda que é muito pequenininho, irmãos. O grão de mostarda, ele é um pouquinho maior que aquele chumbinho, sabe aquele chumbinho para rato? Já viu já? É um grãozinho, um grão de mostarda, ele é muito pequenininho. Então a palavra de Deus diz, Jesus ele fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para aquele monte, ó, lança-te ao mar, e ele vai lançar ao mar. Amém? O que Jesus quis dizer com isso aí, irmãos? Ele comparou o grão de mostarda, porque me parece que o grão de mostarda é uma planta muito, apesar dele ser pequeno, ser uma semente pequena, ele dá uma planta muito grande. Amém? Então Jesus quer dizer o quê? O poder de Deus é tão grande, o poder de Deus é tão alto, que um pouquinho só de fé que você tiver, irmãos, você vai fazer coisas incríveis e inimagináveis. Glória a Deus. Amém? E é isso. Então Jesus aqui, irmãos, ele deu um sinal para os seus discípulos. Ele foi convidado para aquele casamento e foi uma bênção. Os noivos talvez nem imaginavam o bem que eles estavam fazendo de convidar não somente a mãe de Jesus, não somente os discípulos de Jesus, mas convidou a Jesus. Amém? Eles convidaram Jesus para aquele casamento. E claro que eles não imaginariam ali que, né, naquele casamento o vinho iria acabar antes da festa acabar, irmãos. Né? Para quem já fez festa, aí não importa o tamanho, pode ser um bolinho. Né? Sabe aquele bolinho que você faz no aniversário do seu filho? Né? Aí você tira do bolso ali, você manda fazer um bolo, você manda fazer uns docinhos, né? Sanduíche de carne louca, sei lá mais o quê. Mas aí acaba chegando mais gente do que estava prevendo. Misericórdia. Não dá um medo isso aí? É o que estava acontecendo com esses noivos aqui, irmãos. Antes da festa acabar, tinha acabado o vinho. Mas Jesus estava lá. E aí, por Jesus estar lá, Jesus, ele fez o milagre. E o mais importante, na hora certa. Amém? Por quê, irmãos? Porque lá tinha a mãe de Jesus. E quem era a mãe de Jesus? Era uma mulher abençoada que Deus usou lá para, né, que o Messias nascesse através dela. Amém? Então, ela era bem-aventurada entre as mulheres? Claro que sim. Mas, tirando isso, Maria era uma pessoa comum, como os discípulos eram também pessoas comuns. Amém? Pessoas que tinham lá suas, né, virtudes, tinham lá seus defeitos. E Maria, como uma boa mãe, né, porque a mãe geralmente ela incentiva o filho, né? Filho, né? Primeiro que para a mãe o filho é sempre bonito. É ou não é? A minha mãe fala que eu sou bonito, irmãos. Aí eu acreditei a vida inteira, né? Fazer o quê? Amém? Então a mãe, ela incentiva o filho, ela fala, né? O filho é bonito, é inteligente, e o filho vai, Isás. E Maria estava nessa pegada, e ela ficou sabendo que o vinho tinha acabado. E aí Maria, embora ela fosse mãe de Jesus aqui, né? Como Jesus, ele nasceu através de Maria, só que aqui nesse momento, quem estaria agindo não era o Jesus filho de Maria, amém? Não era o Jesus irmãos dos filhos da Maria, não, aqui quem estava agindo agora nesse momento era Jesus, o Messias, o Messias do Senhor, amém? Quem estava agindo aqui, né, era a própria palavra de Deus na forma de Jesus. Então Maria não entendeu isso, amém? E aí, irmãos, o que ela fez? Ela ficou sabendo ali, olha para mim aqui, momento ternura família aqui. Tchau, vai lá, tá bom, depois você me fala. Amém? Olha aqui para mim, irmãos. Então Jesus, irmãos, nesse momento, não era o filho de Maria, nem filho de José. Nesse momento aqui, era o Messias que estava iniciando aqui o seu ministério. Estava iniciando aqui a obra que ele iria fazer em toda a humanidade. Isso inclui eu e vocês. Amém? E todos que já passaram há quase 2000 anos atrás, e todos que vão vir ainda e vão crer em Jesus ainda, não sei quanto tempo nós temos ainda, até Jesus voltar. Amém? Então Jesus aqui, irmãos, Maria, ela chegou para Jesus e falou assim: Jesus, olha, acabou o vinho, faz alguma coisa. E aí Jesus, irmãos, falou uma frase que algumas pessoas ficam até meio magoadas, né? Achando que Jesus foi mal criado aqui, irmãos.
Você acha que Jesus foi mal criado aqui? Maria? Ele falou aqui no versículo 4, né? Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Olha. Aí depois ele continua aqui, ó. Ainda não é chegada a minha hora. Amém? Irmãos, nesse momento aqui, né, acabou a jurisdição de Maria. Irmãos. Ela era apenas a mãe, né, como dizer aqui, dizer assim, daquele corpo chamado Jesus. Mas aqui quem estava agindo era Jesus, que é a própria palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele vive desde a eternidade. Né? A palavra de Deus diz que ele é a própria palavra de Deus. Então, é como se a palavra de Deus, em vez de ser só sons, como são as nossas palavras, aquilo que sai da boca de Deus também é uma pessoa, sabe? Então é um negócio que deve ficar meio misturado ali, mas Jesus vive desde a eternidade. E Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Como assim? Se você for lá em Gênesis, como foi criado o mundo? E Deus bateu palma e apareceu as águas. Foi isso? Foi assim que foi criado o mundo? Em Gênesis? Não. O que Deus fez para criar o mundo, irmãos? A palavra de Deus diz assim, ó: e disse Deus que haja luz, e aí houve luz. Então Deus usou o que? A palavra, né? Como diz assim o Logos. Amém? Então tudo aquilo que Deus disse que se tornasse, que fosse criado, foi criado. Então a palavra de Deus diz que tudo foi criado, né, por meio dele. De quem? Jesus. Amém? Só que Maria, nesse momento, não entendeu. Ela estava ainda naquele momento assim: eu sou mãe de Jesus, e eu sei que Jesus pode fazer alguma coisa, então eu vou interferir como ela devia interferir, como as mães gostam de interferir na vida dos filhos. Isso é saudável, amém? Não tem problema nenhum. É claro que a mãe, né? Aí depois o filho, ele casa, aí depois tem que ter uma separaçãozinha, e a mãe não vai ficar se metendo mais, né, na vida do filho, amém? Até um certo tanto, claro, porque continua sendo mãe. Mas no caso aqui, Maria, ela não tinha que interferir. Sabe por quê? Porque Jesus, sendo Deus aqui, Jesus, ele sabia a hora certinha de tomar uma ação ali naquele casamento. Jesus, ele sabia que se ele tomasse ação antes, não ia prestar. Se ele também tomasse aquela ação depois, não ia prestar. E assim Deus é, irmãos. Deus, ele toma uma ação na sua vida no tempo certo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Porque às vezes a gente acha que está demorando, ou às vezes a gente acha que o negócio foi rápido demais, porque a gente não queria, a gente queria esperar um pouquinho. Mas o Senhor, ele conhece o tempo. O Senhor sabe exatamente o melhor momento para fazer ou não fazer algo na minha vida e na sua vida. Está entendendo, irmãos? Sabe por que nós precisamos entender isso aí? Para que a gente possa viver melhor. Amém? Porque a gente não pode ficar, né? A palavra de Deus diz, né, para a gente não ficar ansioso, para nós não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Amém? Então, Deus, ele nos incentiva a nós não ficarmos ansiosos, a nós não termos a tal da ansiedade. E olha só que, né, Jesus falou isso aí há quase 2000 anos atrás, irmãos, sobre a ansiedade. E hoje nós vemos, né, infelizmente, muitos quadros de ansiedade, né, de transtorno de ansiedade por aí. Por quê? Porque as pessoas não conseguem mais esperar. As pessoas, né, elas têm os problemas, elas ficam ruminando aquele problema, e ela fica ali pensando naquele problema, ela não consegue desviar do problema dela. Amém? Então nós precisamos entender que Deus, ele tem o tempo dele. Ah, pastor, mas tem que esperar? Irmão, é melhor esperar. É igual fruta. Você tem uma árvore ali, sei lá, quem gosta de goiaba aqui? Goiaba, quem gosta de goiaba? Só? Tá, tem bastante. Goiaba. Né? Pensa no goiabeiro, né? Você está ali, aí você vê lá, tem um monte de goiaba, você fala assim: nossa, adoro goiaba, vou pegar a goiaba. Mas aí você chega perto, você vê que aquela goiaba, todas elas estão ainda, o quê? Verdes. Aí você vai colher para comer?
Não, irmão, se você fizer isso aí, o que vai acontecer? Não vai prestar, você vai colocar aquele negócio na boca, vai travar na sua boca, sem falar que é muito duro, né? Goiaba, quando é verde, é duro, né? Se você não tiver um dente muito bom, tiver uma dentadura aí, a dentadura vai ficar na goiaba. Amém? Então não vai prestar, irmãos. E da mesma forma, você chegar naquela goiabeira e você não vê as goiabas mais na árvore. Está tudo no chão, caiu já. Sabe quando, né, cai no chão e esbagaça, por quê? Porque ela está já muito madura. Aí dá para comer também? Não, irmãos. Mesmo porque tem até um risco, né? O que é pior? Né? Qual que é a pior coisa de você ver um bichinho na goiaba, irmãos? É você ver meio bichinho, porque o outro você já engoliu. Amém? Então, tanto a goiaba verde como a goiaba muito madura, ela não vai servir para que você coma. Está entendendo, irmãos? Amém ou não? Então, o que é o melhor? Né? A goiaba muito verde ou a goiaba muito madura? Nenhum dos dois. É melhor a goiaba, né, pronta para comer ali. Né? Madura o suficiente para que você possa colher e comer essa goiaba. Então, a bênção de Deus, o milagre de Deus, ele segue também, irmãos, a mesma regra, digamos assim. Então, o Senhor, ele vai, né, fazer a obra na sua vida no tempo certo. Se de repente acontecer alguma coisa e for antes, não vai ficar bom. Se for depois também, e você ficar retardando a bênção, não vai ser bom também, não vai ser o melhor. Então Deus, ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí, irmãos, se estiver demorando, pastor, então a pessoa pergunta, né? Pastor, se estiver demorando muito, aí tem que fazer igual, acho que foi Davi que escreveu o salmo lá, e fala assim: Senhor, apressa-te em me acudir. Então, né, Davi, ele orou a Deus assim: Deus, se apressa um pouquinho, adianta um pouquinho aí em me acudir, porque ele não aguentava mais, né, aquela tribulação. Amém? Você pode orar? Ora, irmãos. Se Deus vai fazer ou não, não sei, mas pode pedir. A palavra de Deus diz, né? Pedi e dar-se-vos-á. Amém? Mas nós temos que ter cuidado para nós não abortarmos a bênção na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então a bênção, o milagre de Jesus, ele tem que vir no tempo certo. Amém? Esse é o melhor tempo, é o tempo de Deus. Por que o tempo de Deus? Porque o tempo de Deus é o tempo certo, irmãos. Se foi aquele tempo que Deus determinou, pode ter certeza, não é errado. É o tempo, é exatamente o tempo que precisa acontecer, irmãos. Então isso às vezes, né, causa, né, uma certa ansiedade, às vezes. Amém? Ou às vezes causa uma certa indignação, porque aconteceu antes do que eu queria, ou antes do que devia. Mas pode ter certeza, foi no tempo de Deus, e o tempo de Deus é o melhor tempo para as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Põe no coração e fala assim: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, a ser direcionado, a ter direção, através dessa palavra, Senhor. Falar o meu coração, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me dá entendimento desta palavra, em nome de Jesus. Porque eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe. Apesar do frio, apesar do cansaço, o Senhor me trouxe aqui hoje. Por isso eu te peço, Senhor, fala comigo, Pai, através dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E aqui nós vemos que o agir de Jesus naquele momento, irmãos, ele causou uma certa confusão. Por que confusão? Porque os noivos tinham comprado lá um tanto de vinho para a festa, achando que ia dar, mas o vinho acabou, e aí Jesus, ele fez o milagre. Amém? Foi lá, mandou colocar água lá nas talhas, né, que eram umas vasilhas que tinham lá, e a palavra de Deus fala que eles encheram bem a talha, não ficou meia talha não, ficou, né, um negócio cheio ali, colocaram bastante mesmo. E naquele momento Jesus transformou aquela água em vinho. E aí o pessoal curioso, né, levou para o mestre-sala. O mestre-sala é a pessoa que preparava a festa, né, que ficava coordenando as coisas ali naquela festa. E provavelmente
Era uma pessoa que tinha um certo conhecimento de vinho, era a profissão dele. Então, quando ele experimentou aquele vinho que Jesus havia transformado, ele ficou doido. Ele ficou inconformado. Ele falou assim: gente, pô, como assim? Todo mundo, né? Todo mundo faz dessa forma, ó. Pega o primeiro vinho bom, vai servindo o pessoal, e aí quando mais para o final da festa, tá todo mundo talvez mais altinho, satisfeito, já foi embora um monte de gente, aí serve um vinho inferior, né? Só para a saideira ali, sei lá. Então nós vemos aqui que o vinho que Jesus transformou, irmãos, ele foi muito melhor, muito superior ao vinho que aqueles noivos haviam comprado. Então isso nos mostra, mais uma vez, que quando, né, nós deixamos Deus fazer na nossa vida, e eu falando isso aqui mesmo, eu estou levando um monte de bufetada aqui, irmãos. Tipo assim, rapaz, deixa Deus fazer. Amém, irmãos? Está entendendo? Tomara que você também esteja levando esses pedalas agora na sua cabeça, aí através dessa palavra, em nome de Jesus. Então, quando a gente deixa, né, Deus fazer do jeito dele, no tempo dele, da forma que ele quer fazer, e quando e como, então o resultado, irmãos, vai sair muito melhor do que se a gente colocar a nossa mãozinha ali, nossa mãozinha nervosa, naquilo que não era para colocar ainda. Amém? E nós somos mestres em estragar as coisas. Deus, ele faz e faz, Deus vai ajeitando aqui e dali, Deus vai consertando uma série de coisas, e aí nossa cabeça, ela acha que está muito bom, está muito ruim, sei lá o quê, e a gente estraga aquilo que Deus está fazendo, que Deus está construindo na nossa vida. A gente mesmo acaba estragando com as nossas próprias mãos. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar para que a gente tenha o quê? Paciência. Só paciência? Não. Obediência também.